bem? Hoje eu tô muito feliz, viu? Porque a gente vai abordar a origem da vida. Então, gente, tem diversas teorias, né? Que eu chamo você, né? Eu convido você a embarcar nessa viagem comigo. Então, gente, a primeira teoria que a gente vai abordar é o criacionismo. O criacionismo, né, é aquela teoria, né, que Deus criou o universo, criou todos os seres vivos, né, aquela teoria de Adão e Eva, né, a versão da Bíblia. E junto com o criacionismo vem o fixismo, que são pessoas fixistas que não acreditam na evolução das espécies. Eles não acreditam que o ser vivo, né, sofreu adaptações de acordo com as gerações, certo? E em segundo vem a panspermia. A panspermia, né, ou cosmogenia, né, acredita que o ser vivo, o primeiro ser vivo, veio de outro planeta, embarcou no meteoro e olha, vamos pra Terra, galera! Vamos! Né, até encontraram alguns fósseis realmente, né, em alguns meteoros. Mas ainda não se sabe o certo, ainda está sendo estudado, certo? E vem a nossa queridinha abiogênese. A abiogênese, ela acredita que todo ser vivo, né, vinha de uma matéria bruta. O que é que isso significa? A titia vai te explicar. A biogênese acreditava que se você fosse lá, colocasse uma camisa velha, colocasse água, fizesse um paranauê lá, do nada ia surgir ratos, baratas, do nada, entendeu? Acreditava que poderia surgir vida da matéria bruta. Acreditou nessa teoria mais ou menos uns 1000 anos, viu? Quem não queria acreditar no criacionismo, quem não queria acreditar em Deus, né, só tinha esse caminho, a biogênese. Mais ou menos uns 1000 anos, tal. Esse nosso amiguinho aqui, Francisco Redi, né, ele parou e disse assim, gente, vamos parar de viajar, né? Vamos parar que já deu. Ele chegou, apresentou sua experiência. A titia vai explicar aqui a experiência do Francisco Redi. Ele pegou 2 frascos, deixou em aberto, né, para mostrar. 2 frascos, eita, pegou 2 frascos, deixou aberto, né, consequentemente, surgiu algumas lavas. O que foi que aconteceu? As moscas foram lá na carne, depositaram seus ovinhos, consequentemente surgiu algumas lavas, né, que se alimentou da carne podre. Ele mostrou, olha aí, gente, o que é o processo, né, natural que aconteceria se eu deixasse aberto. Aí ele foi lá, colocou mais 2 frasquinhos, um aberto e outro fechado. O que foi que aconteceu? O frasquinho que estava aberto, as moscas foram lá, depositaram seus ovinhos e nasceram, né, as larvas que se alimentaram da carne podre. O frasquinho que estava fechado, o que foi que aconteceu? As mosquinhas não tiveram acesso à carne, consequentemente ela apodreceu, mas não surgiu larva nenhuma. Aí ele mostrou lá, tá vendo aí, seu bando de mongolóides, seu retardado? Vocês estão errados, olha, abre o olho. Aí um amiguinho dele lá, cientista, pegou e disse assim, tá certo, gente. E a teoria da força vital, que explica que o ar teria que ter acesso para que pudesse ter uma energia lá, ele começou a explicar vários argumentos, tirou o homem do sério. Ele foi lá mais uma vez, colocou 2 frasquinhos e cobriu com gaze. O que era que a gaze permitia? Que tivesse acesso ao ar, né? Tivesse acesso à entrada de ar. E mesmo assim, né? Mesmo tendo acesso, o frasquinho continuava fechado. Ele foi lá e mostrou para que veio, né? Consequentemente, as moscas não tiveram acesso, né, à carne e não surgiram larva alguma. Essa teoria serviu, né, foi o suficiente para deixar essa galera aqui da biogênese com a pulguinha atrás da orelha. Então a galera ficou um pouco dividida, tal, e assim, né, explodiu a biogênese, a queridinha biogênese que ela é aceita até hoje, certo?
Todo mundo aqui ficou com a pulguinha atrás da orelha, mas ninguém tinha coragem de se pronunciar, né? Mas com a descoberta do microscópio, né, o negócio ficou diferente, que deu início ao embate entre Needham e Spallanzani. Titia vai explicar a teoria de Needham e Spallanzani, que foi outro babado aqui, meu Deus do céu. O que foi que Needham fez? Needham pegou um frasquinho, colocou um caldo nutritivo e colocou para aquecer. Quando ele aqueceu, que levou lá para o microscópio para poder analisar, ele viu que ainda existia micro-organismos vivos. Spallanzani não se conformou de forma alguma. Ele pegou o mesmo frasquinho, né, colocou um caldo nutritivo e aqueceu por mais tempo. Quando ele foi lá analisar no microscópio, adivinha, minha gente? Não tinha micro-organismos vivos. Aí ficou naquele embate. Needham dizia que estava certo e que Spallanzani estava errado. Spallanzani dizia que a teoria dele estava correta e que Needham estava errado. E nisso continuou, viu? Esse barafafá durante muito tempo. Até que esse queridinho aqui, olha. O dono da porra toda. Pasteur em 1862. Chegou e disse bem assim: vou colocar ordem aqui, porque já deu, vou roubar a cena e é isso. Pasteur foi lá, ferveu um caldo nutritivo num frasco com pescoço de cisne, né? E aí, após ele ferver, né, o caldo nutritivo, ele foi analisar no microscópio e viu que não existia vida alguma após, né, sofrer o processo de aquecimento. E quando ele ferveu aqui, minha gente, deixa eu sair da frente da câmera. Quando ele ferveu aqui no pescoço de cisne, ele mostrou que quando ele quebrou aqui, né, que ele foi analisar, tirar uma amostra, ele viu que existia micro-organismo suspenso no ar. Que quando ele quebrava, né, ou então virava o caldo nutritivo, contaminava o caldo nutritivo com essa partezinha aqui que tinha acesso ao ar. Então ficava alguns micro-organismos, entrava, né, tinha acesso, os micro-organismos que estavam suspensos no ar, tinha acesso. Então ele percebeu o seguinte, que quando ele quebrava mais ou menos aqui, que tirava a amostra, não tinha micro-organismos vivos. Quando ele chegou, pegou outra amostra, que ele virou, que teve acesso a essa parte daqui, ele viu que o caldo nutritivo estava sendo contaminado porque existia micro-organismos suspensos no ar. Aí ele, né, ele se achou, ele disse, porra, eu sou o cara. Ele reuniu na assembleia, ele reuniu a grande maioria dos cientistas mais importantes da época. Mostrou a teoria. A teoria dele foi aceita, viu? E é aceita até hoje. Pasteur é um cara respeitado, certo? E ele foi lá, ele mostrou e disse, não, que essa teoria aqui é minha, no pescoço de cisne. Explicou que tinha micro-organismos suspensos no ar. Foi lá, disse bem assim, eu sou o fodão. Levantou um amiguinho lá, um cientista, e disse bem assim, Pasteur, você é um cara muito foda, pago o pau pra você. Mas é aí o seguinte, se você tá certo e a biogênese, né? Desculpa, gente. A biogênese, né, apoia a ideia de que um ser vivo veio de outro ser vivo. Então, como foi que surgiu primeiro? Pasteur colocou o rabinho entre as pernas e saiu de fininho. Indignado, revoltado, porque ele morreu sem poder explicar essa teoria de como tinha surgido o primeiro ser vivo. E que titia vai explicar na próxima aula com a teoria de Oparin e Haldane. Um cheiro e foco na aula 3. Tchau! Pode ter acesso, eu vou deixar... Não se preocupem que eu vou deixar um tempinho para vocês terem acesso ao meu resuminho, tá? Um cheiro! E dê curtida, dê um like, quem puder compartilha, me ajude, por favor.